Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa sexta aula de Geografia, estudando em casa. Pegue o seu livro de Geografia. Hoje nós iremos estudar sobre as desigualdades no comércio internacional, página 48. Você sabe como são as relações comerciais entre os países? Quais produtos você utiliza no dia a dia que são produzidos em outros países? Como esses produtos foram transportados até o Brasil? Em sua opinião, a integração econômica mundial influencia os padrões de consumo e a cultura no mundo? Será que nós somos influenciados pela propaganda, pelos filmes, pela música? Continuemos a leitura. A integração da economia mundial. A partir da segunda metade do século XX, houve grande avanço nos meios de transporte e de comunicação, o que intensificou as trocas comerciais de mercadorias e de serviços entre os países no mundo. Essa intensificação, responsável por tornar a economia mundial cada vez mais integrada, também está relacionada ao aumento da população mundial e ao crescimento do consumo, e foi impulsionada pelas multinacionais e pelos organismos internacionais. A expansão mundial das empresas e das transações econômicas mundiais levou à interligação da economia de diferentes países, processo que ficou conhecido como globalização econômica. Apesar do aumento do comércio internacional, a participação dos países nas trocas comerciais é desigual. Os países mais desenvolvidos, eles trocam mais esse comércio. E os países menos desenvolvidos, eles sofrem as consequências. De modo geral, os países desenvolvidos, como Estados Unidos e países da Europa Ocidental, participam mais intensamente do comércio internacional, enquanto os países menos desenvolvidos têm participação menor nas importações e exportações. Isso está relacionado a fatores diversos, como o grau de industrialização, a história e as condições sociais dos países. Aí você observa a imagem de um porto cheio de contêineres. Esse porto é o porto em Busan. O grande parte do comércio mundial ele é feito através do comércio transporte marítimo. Página 49. As mudanças na divisão internacional do trabalho, DIT. Apesar do avanço considerável no comércio mundial e na industrialização, em vários países durante o século XX, muitos permaneceram com suas economias baseadas nas atividades agropecuárias, na agricultura e na criação de animais. E também na extração de recursos naturais, o extrativismo, de quê? Minérios e petróleo. Assim, estabeleceu-se uma divisão internacional do trabalho, a DIT, na qual os países desempenham diferentes papéis nas trocas comerciais internacionais. De modo geral, os países altamente industrializados, de industrialização clássica, como os Estados Unidos, o Reino Unido e outros países da Europa Ocidental, exportavam principalmente produtos manufaturados e importavam matérias-primas, enquanto os países menos industrializados exportavam produtos primários e importavam produtos industrializados. Ainda na página 49. Contudo, alguns fatores promoveram grandes alterações na DIT e tornaram esse cenário muito mais complexo. A partir de 1930, países como o Brasil, o México e a Argentina passaram por um intenso processo de industrialização por meio de substituição de importações. Além disso, após o término da Segunda Guerra Mundial, muitas empresas multinacionais estadunidenses e europeias descentralizaram suas atividades, abrindo unidades produtivas em outros países, principalmente em países em desenvolvimento, são as filiais. Um exemplo, a Coca-Cola. Ao redor do mundo existem diversas dezenas de filiais da Coca-Cola, mas ela tem o seu país sede. Esses fatores, então, contribuíram para uma desconcentração da indústria no cenário mundial.
No fim dos anos 70, por sua vez, o toyotismo, vamos ver o que é toyotismo. O modelo de produção que surgiu nos anos 50 no Japão, no qual o sistema de produção é flexível e não há geração de estoques. Assim, um produto só começa a ser fabricado após sua encomenda e na quantidade exata requisitada pelo comprador. Por isso, esse sistema também é conhecido como just in the time, na hora certa em inglês. Continuando. No fim dos anos 70, por sua vez, o toyotismo foi implementado na Coreia do Sul, em Taiwan, em Hong Kong e Singapura, na região do Sudeste Asiático, estimulando e consolidando sua industrialização, o que os tornou conhecidos como tigres asiáticos. A China, no mesmo período, iniciou seu projeto de modernização e abertura econômica. O acelerado crescimento econômico chinês foi centrado na indústria, que tornou o país uma das principais potências econômicas mundiais. Assim, no início do século XXI, a China criou uma nova centralização das atividades industriais. Nas últimas décadas também houve a ascensão, ou seja, o surgimento dos países emergentes que estavam surgindo na economia, crescendo economicamente, que com a China formam o BRICS, no caso, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países contam com crescentes polos industriais e mercado consumidor interno, contrapondo-se à força produtiva de potências como os Estados Unidos. Nesse contexto, diminuiu a importância da Europa Ocidental e dos Estados Unidos como produtores e exportadores de produtos industrializados. Em 1960, juntos, Estados Unidos e Europa Ocidental eram responsáveis por 61% das exportações mundiais. Ao final dos anos 2010, esse número era de 44%. Por fim, é importante destacar que os Estados Unidos e os países emergentes também são importantes exportadores de produtos agropecuários, principalmente a matéria-prima, e de extração mineral. Aí você vê um quadro que mostra a produção de automóveis. Vamos ler a legenda. O setor automobilístico é um dos mais importantes da economia mundial. As mudanças regionais na produção de veículos automotivos são indicativas das profundas transformações na indústria mundial. Nessa tabela é possível observar que Estados Unidos, diminuiu, Estados Unidos e Japão, e cresceu os outros polos industriais emergentes como Coreia, Índia e China. Você vê que o número cresceu de produção de automóveis. Continuando a leitura, página 50. As corporações multinacionais. Apesar da queda na participação na produção industrial em relação a outras regiões do planeta, os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e alguns da Europa Ocidental, permaneceram como maiores potências econômicas do mundo, dominando grande parte do capital financeiro investido. Isso ocorreu principalmente porque as empresas multinacionais, assim chamadas, por terem filiais em diversas unidades e países do mundo, mantiveram suas sedes onde estão seus centros financeiros e de tomada de decisão, nos países de origem, apesar de deslocarem seus centros produtivos para outros países. Então, o exemplo que eu dei no início, apesar da Coca-Cola ter várias filiais no mundo inteiro, ela tem a sede dela, de trabalho, de tomada de decisões, e onde é o centro financeiro e produtivo principal. Dessa forma, os países desenvolvidos mantiveram o poder econômico, perpetuando sua influência mundial, a desigualdade e a exploração entre os países. Página 50. As grandes corporações começaram a se expandir mundialmente após o fim da Segunda Guerra. Essa expansão foi motivada por fatores como a busca por novos mercados consumidores e por mão de obra mais barata, a diminuição dos custos ambientais e legais e os incentivos oferecidos pelos países emergentes, ou seja, que estavam se industrializando,
entre outros fatores. Grande parte dessas indústrias é de setores que geram poluição e alto custo energético, causando danos ambientais e geralmente paga baixos salários, quase salários de miséria, quase trabalho escravo, para os trabalhadores locais. Além disso, no comércio internacional, circulam não só mercadorias, mas também serviços. Outros tipos de empresa, das indústrias, também se internacionalizaram, como os bancos, os fundos de investimento, empresas de comunicação e de mídia, entre outras. Desigualdade tecnológica. Esse quadrinho está do lado da página 50. As empresas dos países desenvolvidos detêm os direitos de uso de tecnologias, as patentes. As patentes de medicamento, as licenças de programas de computador, entre outros produtos e serviços que geram inúmeras receitas pagas pelos países que os utilizam. Desse modo, além da desigualdade na produção industrial, há também a desigualdade no acesso às novas tecnologias, pois os países menos desenvolvidos que não podem pagar os royalties, que são as licenças do uso desses produtos e serviços, ficam sem acesso à tecnologia de ponta. Aí você vê o mapa, olhem a legenda. Mundo, localização da sede de 500 maiores empresas multinacionais. Aí você vê quanto maior o círculo, maior é a quantidade de empresas multinacionais. Então, onde tem mais empresas multinacionais? É na América do Norte e na Europa, parte aqui da Ásia e da Oceania. O Brasil tem um pouquinho e a África também. Integração cultural e padrões de consumo, página 51. Uma potência é dominante não apenas por seu poder econômico, mas também por sua influência política e cultural. Assim, no período atual, ocorre uma difusão de padrões culturais de comportamento e de consumo semelhante aos dos Estados Unidos e de países da Europa Ocidental. Devido ao intenso fluxo de informações na atualidade e aos novos meios de comunicação e de mídia, a capacidade dos Estados Unidos de influenciar o mundo foi ampliada em comparação a outros períodos. Em 1930, a indústria do cinema cresceu muito nos Estados Unidos e contribuiu para a divulgação das ideias, da cultura e do estilo de vida da população estadunidense. Nas décadas seguintes, a televisão e as transmissões via satélite ampliaram essa possibilidade, e a influência deste país chegou à música e ao vestuário. Exemplos disso são a difusão do rock and roll, da calça jeans e das séries de televisão estadunidenses a partir dos anos de 1960. Um exemplo bom, uma série que todo mundo gosta, Supernatural. Nos anos 90, a internet representou também uma revolução na comunicação. Com conexões online, foi possível realizar transmissões simultâneas e internacionais de conteúdos antes restritos aos canais de televisão locais. A maior parte das grandes empresas inovadoras na internet está sediada nos Estados Unidos. E os sites de transmissão de vídeos, filmes e séries, documentários e notícias também ampliaram a influência deste país nas produções culturais. Além disso, grupos estadunidenses compraram empresas de mídia e de comunicação de outros países para difundir o próprio conteúdo. Nos últimos anos, o inglês se tornou a língua oficial no mundo dos negócios, e mesmo nas relações diplomáticas e nas publicações científicas, e as redes sociais também administradas por empresas estadunidenses vêm despontando como um novo fenômeno de comunicação. Se você observar os jogos de Xbox, de PlayStation, a maioria dos jogos, a maioria dos programas de computador, todos vêm escritos na língua inglesa, no inglês. Por isso que é importante a gente estudar um pouco essa língua. Continuando. Contudo, página 51. Contudo, a disseminação dos meios de comunicação não significou uma homogeneização cultural mundial. Em alguns países, o próprio avanço dos Estados Unidos gerou reações contrárias. A globalização e a ocidentalização, visando a preservação de tradições culturais e de costumes locais.
Além disso, os mesmos meios de comunicação que permitiram a disseminação da cultura estadunidense estão disponíveis a outros países, que também aumentam sua capacidade de influenciar culturalmente, como a China e o Japão. Ao lado, vocês estão vendo aí participantes, desculpa, participantes de uma feira de animação, jogos e histórias em quadrinhos em Hong Kong, todos eles, né, fantasiados a rigor. Vamos para a nossa atividade. Geografia. Leitura das páginas 48 a 51. Você irá reler essas páginas e responder. Que fatores possibilitaram a integração da economia mundial? 2. Sobre a divisão internacional do trabalho, a DIT, responda. O que é a DIT? Tudo isso tem no livro. Nas últimas décadas, que mudanças provocaram alterações na DIT? Qual é o papel dos países emergentes, como o Brasil e a China, nesse processo? 3. O que são multinacionais? Já foi explicado, ficou claro no texto e na aula. O que levou as empresas industriais a instalar filiais em outros países, internacionalizando a produção? 4. Você já consumiu algum produto por influência da mídia ou das redes sociais? Você já comprou algum produto eletrônico, alguma caixinha de som, algum batom de uma cor diferente porque você viu na propaganda? 5. As grandes corporações dos grandes países desenvolvidos usam diversas estratégias para a maximização dos lucros. Você vai fazer uma pesquisa na internet sobre as principais estratégias que essas empresas adotam e vai elaborar um texto, relatando como elas têm afetado os países em desenvolvimento. Só você colocar o nome, né? Principais estratégias no Google que sai a pesquisa. Terminada a minha atividade, tire uma foto e envie para o meu WhatsApp. Não esqueça de copiar a pergunta e a resposta de caneta, ou preta, azul ou vermelha. E neste momento eu finalizo mais o Estudando em Casa.